Bem-vindo ao Negócio de Fé de 7 dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é criada para inspirar, transformar mentes e gerar ação. Você já começou um negócio com um sonho espiritual, mas se viu preso em um mundo que só se importa com lucros? Você fala sobre oração, eles perguntam sobre fluxo de caixa. Você compartilha sua visão, eles exigem uma planilha de ROI detalhada. Você carrega uma paixão para mudar o mundo, mas se sente como um estranho em Wall Street. Se você já sussurrou, como manter minha fé e ainda assim liderar um negócio de sucesso? Então, continue lendo. Porque houve um homem que ousou pisar em um rio enquanto as águas ainda estavam agitadas. E foi ali que nasceu um modelo de negócios movido pela fé, com Deus como CEO. Essa história pode ser a luz que guia você até sua terra prometida. E ela começa logo além deste rio. Atravessando o Jordão, a jornada empreendedora movida pela fé. Josué não recebeu de Deus uma estratégia militar. Ele não recebeu um mapa nem uma arma. Ele recebeu apenas uma palavra: seja forte e corajoso. Diante dele, o rio Jordão transbordando. Atrás dele, um povo cético que havia vagado pelo deserto por 40 anos. Naquele momento, Josué não era um general, ele era um líder de fé. E é assim que todo negócio verdadeiramente começa. Não com planilhas, mas com coração. Não com capital, mas com um chamado. Se você está nutrindo uma ideia, talvez um aplicativo, uma plataforma de dados ou um serviço comunitário, e esperando pelas condições perfeitas, lembre-se, Josué entrou no rio enquanto as águas ainda fluíam. O rio só se abriu quando os sacerdotes pisaram nele. A fé sempre caminha à frente da clareza. Imagine que você está construindo o Jordan River Analytics, uma plataforma de IA que ajuda 1 milhão de agricultores do Sudeste Asiático a aumentar sua renda em 30%. Parece ambicioso demais? Talvez. Mas isso não é apenas sobre tecnologia, é sobre justiça. Você não está apenas otimizando colheitas, você está restaurando a terra prometida. Vida, esperança e dignidade para famílias que foram deixadas para trás. FBN, Farmers Business Network. Nos Estados Unidos, a Farmers Business Network começou em uma garagem pequena, com 2 fundadores, Charles Barron e Amal Despanden, e uma visão ousada: democratizar os dados agrícolas. Em vez de permitir que os agricultores fossem reféns dos preços impostos por grandes corporações, eles criaram uma rede onde os agricultores podiam compartilhar, aprender e negociar em pé de igualdade. Ninguém no setor os levava a sério no início. Eles não eram insiders, mas eles acreditavam. Se você empodera os vulneráveis com transparência e ferramentas, você não muda apenas uma safra, você transforma destinos. Hoje, a FBN atende mais de 55 mil fazendas e vale mais de $1 bilhão. Não porque eles tinham um produto mágico, mas porque começaram com um propósito claro: fazer o que é certo. Fé e tecnologia não são opostos, são parceiros na redenção. O mundo está faminto por algo mais do que soluções, está faminto por uma história verdadeira. Os jovens querem um motivo para se comprometer. Os mais experientes buscam unir propósito e realização. Enquanto o mundo corre atrás de lucros imediatos, você pode construir algo que dure, um negócio que seja uma oração. Jordan River Analytics não é uma fantasia, é uma resposta. Quando você está em meio à incerteza, como Josué diante do rio, o que você precisa não é de GPS, você precisa de convicção profunda. Se Deus te chamou, Ele abrirá o caminho. 4 momentos-chave em Josué, uma visão teológica para empreendedores de fé. 1. Atravessar o rio, pisar antes que as águas se abram. Josué 3 nos ensina a primeira lei do lançamento: o milagre segue a obediência. Os sacerdotes não esperaram que o Jordão secasse, eles pisaram, e só então as águas recuaram. Para o empreendedor, isso é muito familiar. Você não pode esperar tudo estar perfeito.
Às vezes, é preciso entrar na lama, literalmente. Andar pelos campos com os agricultores entre suor e poeira, em vez de analisar o mercado por uma planilha. Você instala o primeiro sensor de solo, mesmo que o algoritmo ainda seja rudimental. Porque a fé, não a prova, é a primeira moeda de um negócio do reino. 2. Acampamento em Gilgal, um centro de memória, disciplina e oração. Após o milagre, Israel não marchou direto para a guerra. Eles pararam em Gilgal e construíram um memorial de pedras, um lembrete de que a vitória não veio deles, mas do Senhor. Uma startup cristã precisa de um Gilgal também, um Faith Ops Hub, onde dados se encontram com oração e estratégia se encontra com alma. Onde cada semana começa com 15 minutos na palavra, para lembrar a equipe de que KPIs não são ídolos e pessoas não métricas estão no centro. Pilares estratégicos de Jordan River Analytics, um modelo de negócio baseado na aliança. Assim como em Gilgal, sua empresa precisa parar para lembrar: você não é o personagem principal, você é quem carrega a arca. 3. 7 voltas em Jericó, a estratégia do silêncio depois o clamor. O clímax do livro de Josué é Jericó. Uma cidade com muralhas imensas foi derrubada por uma estratégia paradoxal: 6 dias de silêncio. No 7º dia, trombetas e um grito poderoso. Esta é a estratégia de lançamento de um produto. Você não precisa fazer barulho como o mercado. 6 semanas de histórias reais, testemunhos, bastidores, diários de clientes plantam a semente. Então vem o Trumpet Day, um evento ao ar livre, onde o público vê os resultados reais. O poder não está no volume, mas na verdade, na integridade e no testemunho autêntico. 4. O sol parou em Gibeão, quando Deus estende o tempo para os fiéis. Josué não era apenas um estrategista, ele era um homem de oração. Quando a batalha estava prestes a ser vencida e o sol começava a se pôr, ele clamou: "Sol, pare!" E o impossível aconteceu. Em uma startup que está crescendo rápido, chegará um momento em que você se sentirá exausto, sua equipe sobrecarregada e o ritmo parecerá incontrolável. Mas se seu modelo foi entregue a Deus, você pode ativar o que chamamos de buffer de milagre. É quando recursos além do seu alcance aparecem no momento certo. Infraestrutura em nuvem que você não esperava. Um parceiro logístico do reino que surgiu do nada. Um ecossistema de rede cristã que multiplica a sua missão. Não porque você é brilhante, mas porque você se rendeu. Deus não é contra a estratégia, mas quando a estratégia se submete a ele, os milagres acontecem no tempo certo. 2. Estratégia de Canaã, 3 etapas para a Terra Prometida. Jordan River Analytics não segue o manual do Vale do Silício. Ela opera segundo um processo bíblico com etapas claras, mas sempre abertas à intervenção divina. Suas 3 fases refletem a jornada de Israel. A. Espiar a terra. Nos primeiros 90 dias, são lançados programas piloto em 2 províncias representativas. O objetivo é coletar 1000 respostas em campo, medir o aumento de produtividade e identificar fatores culturais que moldam o comportamento do usuário. Esta é a fase Olhos Bem Abertos, onde o fundador não chega para ensinar, mas para ouvir. B. Estabelecer o acampamento. Quando a eficácia é comprovada, a startup inaugura um centro de dados e oração 24/. Todo alerta de risco sazonal deve ser tratado em no máximo 6 horas. Este centro abriga não apenas engenheiros de dados, mas também intercessores, disponíveis para orar pelos usuários, sistemas e decisões. É onde a computação em nuvem encontra a nuvem de testemunhas. C. Tomar a cidade. Após 6 semanas de narrativa de campo, sem PR, sem anúncios virais, acontece o Trumpet Day, um evento de lançamento ao vivo, ao ar livre, no meio das plantações. Sem celebridades, apenas agricultores testemunhando como a tecnologia e a fé transformaram suas colheitas. Naquele dia, 500 clientes se inscrevem, não por causa da tática, mas por causa do testemunho. Os muros da dúvida não caem com barulho, mas com a verdade ecoada por pessoas reais. 3. Cultura de Jericó, silenciosa, mas poderosa. A cultura da Jordan River Analytics não gira em torno do fundador,
mas daquele que os chamou. Toda decisão estratégica precisa passar pelo portão de oração, um processo de meditação nas Escrituras e discernimento espiritual antes que qualquer dado seja aprovado. O folder da empresa não mostra fotos de fundadores, porque o holofote pertence aos servidos, o agricultor esquecido no campo esquecido. A cada trimestre, a empresa celebra o Dia do Círculo, um sábado completo, onde todos os servidores de teste são desligados. A equipe se reúne para ler a Bíblia, escrever diários de gratidão, sem reuniões, sem prazos, apenas a presença de Deus e a memória da jornada. Isso não é atraso, é pausa para lembrar quem está realmente conduzindo a visão. IV, Finanças à Luz da Fé, a arte espiritual do fluxo de caixa. Empreendedorismo cristão não é ingenuidade diante do mercado, é consciência desperta para o propósito divino. E lugar nenhum expõe mais essa tensão do que o orçamento. As finanças são o exame periódico da sua confiança. Quanto você entrega nas mãos de Deus e quanto você tenta controlar. Quando Josué conduziu Israel pelo Jordão, ele não esperou que as águas secassem. Eles entraram enquanto ainda transbordava. Para a Jordan River Analytics, esse mesmo passo está esculpido na sua arquitetura financeira. 1. O primeiro passo, autoinvestimento, pisando no rio. Quando o fundador contribui com 30% do capital inicial, não de uma fundação, mas de sua conta pessoal, isso não é um índice de crédito, é um testemunho de fé. Esse capital não financia apenas a estrutura técnica, ele envia uma mensagem aos anjos designados para esta missão. Tenho minha pele neste chamado. Nos primeiros 6 meses, a empresa opera com um custo mensal de $15.000. Não é luxo, mas o suficiente para sobreviver e prototipar. É maná no deserto, não sobra, mas nunca falta. 2. Rodada Seed, chamando co-administradores, não apenas investidores. A rodada Seed de 18 meses busca levantar $1,5 milhão, mas não de qualquer investidor, somente de fundos de impacto e alianças eclesiásticas. Cada participante assina um compromisso, não apenas de retorno financeiro, mas de fidelidade à aliança. Metas dessa fase: $500 mil em receita anual recorrente, ARR, 60% de margem bruta. Por que isso importa? Porque lucro não é inimigo da ética, é o combustível para o serviço sustentável. O dinheiro não é o objetivo, mas se você não o dominar, ele dominará você. 3. Série A, a linha de chegada do fluxo de caixa, não da alma. Na Série A, o objetivo não é mais sobreviver, mas comprovar sustentabilidade. Com a captação de $8 milhões, a empresa projeta 5 milhões de receita, EBITDA positivo, um ponto de virada, de existência para expansão. Mas a manchete verdadeira não é o EBITDA positivo, é esta. Em cada reunião do Conselho Executivo, há sempre um teólogo de negócios do reino. Não está ali para falar de OII, mas para lembrar. A margem de lucro nunca deve ultrapassar os limites da fé. Como os levitas entre as tribos, não recebem terra, mas guardam a palavra. V. Medindo o impacto do reino, quando a mudança é esculpido em pedra. Negócios cristãos não podem ser medidos apenas por balanços financeiros. Seu verdadeiro valor está em vidas transformadas, em pedras memoriais que futuras gerações poderão apontar e dizer: aqui o Senhor fez algo grandioso. No livro de Josué, depois que Israel atravessou o Jordão, cada tribo pegou uma pedra do leito do rio e ergueu um monumento, um lembrete eterno do poder e da graça de Deus. Jordan River Analytics também tem essas pedras, mas não estão em museus. Elas estão vivas nos dados e nos corações. 1. Aumento de renda familiar, justiça econômica. O compromisso. Em até 3 anos, famílias agrícolas que usam a plataforma terão um aumento mínimo de 30% na renda, não por subsídios, mas por decisões baseadas em dados, técnicas otimizadas e mercados transparentes. Isso não é apenas um KPI, é justiça.
Cada real a mais ganho por um agricultor é um testemunho de que o reino de Deus chegou mais perto do seu arrozal. 2. Economia de água, mordomia da criação. O sistema de IA não apenas prevê safras, mas otimiza a irrigação. Meta: reduzir em 20% o uso de água em 3 anos, mantendo a produtividade. Diante da crise climática, conservar água não é só inteligência, é adoração. Pois a terra não nos pertence, fomos designados para cuidar dela. 3. Crescimento espiritual, comunidades avivadas. Uma startup do reino não entrega só tecnologia, ela semeia a palavra da vida. Cada usuário é amorosamente convidado a participar de grupos de estudo bíblicos locais ou online. Meta em 3 anos, 70% de adesão, sem imposição, sem marketing agressivo. Apenas um convite amoroso, pois sabemos que o ser humano não vive só de pão. 4. Empregos para mulheres, justiça de gênero. Em regiões rurais, mulheres são frequentemente excluídas de tecnologias, treinamentos e decisões. Jordan River Analytics inverte esse cenário. Compromisso: 40% dos novos empregos gerados pelo ecossistema de parceiros serão destinados a mulheres rurais. Não por causa da imagem da marca, mas porque acreditamos. Restaurar o reino é restaurar a família, e uma família não pode prosperar se a mãe for esquecida. Resumo: a jornada da startup do reino, do esforço à vocação sagrada. Empreender à luz das Escrituras não é encaixar Deus no plano existente, é começar de novo, debaixo da sombra da Arca da Aliança. O livro de Josué não é só uma campanha militar, é um mapa espiritual para todo empreendedor que entra em nova terra, onde fé é capital, oração é centro de dados e transformação é o lucro verdadeiro. 5 lições centrais, profundas, práticas e centradas no reino. Agir antes de ver o caminho. Startups modernas exigem ousadia. Startups do reino começam com obediência paradoxal. Você não precisa ver todo o mapa, só precisa de convicção santa para o próximo passo. Carta de aliança em vez de estatuto padrão. Redefina sua missão, não pelo mercado, mas pelo chamado divino. Quando buscai primeiro o reino é a primeira cláusula, cada decisão se torna um ato de adoração. Estratégia de Canaã em 3 etapas. Estruture seu crescimento como no modelo bíblico. Espiar, acampar, tomar a cidade. Cada fase é marcada por ritmo sagrado e presença de Deus. Finanças como ferramenta, não como Senhor. Capte recursos a partir da fé, não do medo. Quando o fluxo de caixa é consagrado antes de ser usado, ele se torna maná, alimentando com gratidão, não com ansiedade. Impacto do reino como métrica final. Nenhum KPI tem valor se não mudar vidas. Indicadores como aumento de renda, economia de água, grupos bíblicos ativos e empregos para mulheres não são marketing, são evidência de restauração integral. Perguntas estratégicas para empreendedores com propósito. Você está perseguindo o fluxo de caixa ou atravessando o Jordão? Você já convidou Deus para a sala de reunião como sócio real? O estatuto da sua empresa reflete sua fé ou apenas formalidades? Seus KPIs medem restauração ou só faturamento? Você já desligou tudo só para orar com sua equipe? Palavras-chave da estratégia do reino, um vocabulário para negócios redentores. Faith Ops Hub, onde tecnologia encontra oração. Não são apenas servidores e dados, mas uma rotina semanal de intercessão. Você não apenas roda sistemas, você oferece cada tarefa como adoração. Trumpet Day, lançamento de produtos sem barulho, mas com testemunho. Você convida o público não para um pitch, mas para ouvir histórias reais de transformação. Isso não é viral, é glória revelada. Paufer Miracle Buffer, margem sobrenatural para as temporadas de pressão. Não é só backup em nuvem, mas rede de oração, mentores espirituais e parceiros do reino. Quando a pressão aumenta, você não recua, você expande sua fé. Circle Day,
O dia em que a empresa para. Sem codificação, sem reuniões, sem KPIs, apenas silêncio, escritura e gratidão. Não é tempo perdido, é realinhamento. Você relembra por que começou e quem está no comando. O mercado não carece de produtos, ele está faminto por líderes com propósito, aqueles que têm coragem de deixar o Espírito Santo escrever a estratégia. Se você estiver pronto para atravessar o Jordão com a palavra de Deus, verá as águas se abrirem, os muros caírem e uma colheita espiritual surgir onde ninguém esperava. Você está pronto? Comece com o Faith Startup Canvas, redesenhe sua visão, valores e métricas de impacto do reino. Estou aqui para ajudar você a escrever essa história. Vamos construí-la em terra sagrada. Obrigado por caminhar com o negócio de fé de 7 dias. Seu seguir é mais que um número, é um ato de fé, fome por transformação e um pacto por propósito duradouro. Continue nessa jornada conosco, onde narrativas, fé e estratégia convergem para gerar inspiração e ação. PIN, não perca as próximas lições, cheias de estratégias reais, insights transformadores e princípios de liderança para empreendedores como você. Negócio de fé de 7 dias, escrevendo para liderar, vivendo para causar impacto.